Saudações, me chamo Pedro Paulo Tominaga, sou aluno de História na Universidade de Brasília e venho, por meio deste vídeo, apresentar a minha pesquisa realizada no âmbito do PIBIC de 2022 a 2023, financiado pela FAPDF, que desde já agradeço pelo apoio concedido à pesquisa, orientado pelo professor Luiz Paulo Ferreira Nogueirol, intitulado Los Discordes en Concordia, a Revolta dos Encomendeiros, Peru, 1544-1548. Buscou-se nessa pesquisa realizar uma breve relação narrativa da Gran Rebelión de Encomendeiros no vice-reino do Peru, partindo da leitura da verdadeira e copiosa relação de Nicolau de Avelino Florentín, da História General de las Indias, de López de Gómara, e da História General del Peru, do Inca Garcilaso de la Vega. Cotejando as três obras, foi buscada uma narrativa que pudesse dar breve notícia da rebelião dos encomendeiros, buscando ter um fio narrativo que pudesse propiciar um entendimento do contexto, da forma como a notícia desta rebelião foi entendida e pode ter chegado à corte espanhola durante o século final, metade e o final do século XVI e o início do século XVII. Realizou-se um levantamento da biografia de cada cronista, entendendo sua posição social e os interesses em jogo na produção de cada um. Assim, aponta-se para a produção de estrangeiro e letrado de Florentín, a posição de busca por legitimação e defesa da sociedade inca, realizada pelo Inca Garcilaso de la Vega, que também tem interesses particulares em jogo, em função da desgraça que atinge o seu pai, que toma o lado do Garcilaso, que toma a posição de defesa dos encomendeiros e é derrotado na revolta de Gonçalo Pizarro, que é o líder dos encomendeiros. Então, o Inca Garcilaso de la Vega busca retomar a honra de sua família, não? E a posição de cronista régio, que nunca pisou na América, de Gómara. Para além dessa análise crítica dos agentes responsáveis pela escrita dos documentos, buscou-se também levar em consideração a arte retórica do período, entendendo a tradição retórica clássica, reinterpretada na Renascença Europeia enquanto condicionante fundamental das atividades letradas do período. No entanto, a busca foi por uma narrativa histórica que pudesse dar conta, ainda que brevemente, da Guerra Civil. Assim, fica já a análise condicionada à narração dos feitos tal como nos narram os cronistas. Afinal, a narração foi escolhida por uma junção do útil ao agradável. Útil, pois qualquer estudo da sociedade não pode prescindir dos eventos que conformam e são conformados pela sociedade. Agradável, pois, como enunciou Gómara, toda história única que não seja bem escrita, eleita. Obteve-se como resultado a narração da Gran Rebelión a partir da comparação entre as fontes propostas. Indica-se a coincidência de muitas narrativas e a constante reprodução de passagens semelhantes. No entanto, observa-se as narrativas características de cada fonte. Albenino escreve como testemunho ocular, bem próximo ao acontecimento dos fatos, condição semelhante ao do Inca Garcilaso, embora que ele tenha a noção dos fatos em condição ocular como criança. Gómara, por outro lado, parte de uma perspectiva sintética e distante, que, curiosamente, é compartilhada por Garcilaso, na medida em que este escreve sua história no final da sua vida. Como conclusão, à guisa de conclusão, não, parece possível identificar na rebelião dos encomendeiros uma transição de conquista para administração. Não se trata mais de uma guerra civil entre bandos de conquistadores, como era antes com o Almagro, mas sim uma rebelião dos encomendeiros contra as leis do rei e a rigorosa conduta de seu vice-rei. Importante destacar, a rebelião não se iniciou contra o rei, mas sim como contra o seu representante e as leis novas. Dessa maneira, podemos entender a Gran Rebelião de Encomendeiros como um marco na colonização dos conquistadores, décadas antes do governo do vice-rei Francisco de Toledo. A instalação do vice-reino, a resistência dos encomendeiros e a pacificação negociadora de La Gasca se dão sobre as formas de um território espanhol, ainda que os conflitos demonstrem que não necessariamente leais à coroa. A vitória sobre a elite da conquista, vitória negociada é fato, mas vitória, e a subordinação da terra ao rei e a pacificação da terra, dessa vez prevista e ordenada pela corte, é uma colonização da conquista. Agradeço pela atenção, muito obrigado.